UFC Vega 109 de cabo a rabo para você agora. Presta, filhas. Cavaleiros e brutamontes, donzelas e desdonzeladas, eu sou Fabiano Rampazzo, pisando aqui no octagon de 3 tapinhas nesta quinta-feira. Eu prometi para mim mesmo que eu vou parar de falar mal dos cards, das lutas e dos lutadores do UFC. Né? Senão fica aquela coisa de vitrola enguiçada. Então vamos pular essa parte deste card, deste UFC Vega 109 e vamos partir logo para o meu pedido para o like neste vídeo. Por favor, ele é importante, deixa o like pra gente. Você que tá vindo no Spotify aí, por favor, depois vai lá no YouTube e deixa um likezinho. Você que está vindo pelo YouTube, sempre muito bem-vindo, muito bem-vinda. Começo dizendo que nessa edição de 3 Tapinhas estamos, vejam vocês, sem Vossa Senhoria João Menegali Barbie. Barbie não está entre nós. Barbie está afinando sua guitarra, seu violão de 7 cordas neste momento, está ensaiando, porque tem um show importante para fazer lá no Canadá. Ah, Rampazzo, então vou ficar sem análise da luta principal, então eu vou embora desse programa agora. Não! O Barbie vai mandar depois, bonitinho, o vídeo dele com a análise da luta principal, que neste caso é Dolidze versus Hernandes, Roman Dolidze versus Anthony Hernandes. Então vai estar aqui daqui a pouco a presença póstuma de João Menegali Barbie aqui nessa edição de 3 Tapinhas. Mas, Iguíssimo, Melotíssimo está aqui comigo. Meloto, vamos começar desespinhando o passado, ou o UFC Mequetrefe, ou alguma coisa da edição do UFC Mequetrefe, ou qualquer outro assunto. Bem-vindo, Meloto. Vamos tocar esse barco aqui, eu e você, hoje. Qual tem o espinho na garganta da semana ou do evento passado, Meloto? Olá a todos, pois é, vamos hoje navegar, somente eu e você, sem o nosso capitão, né? Mas tudo bem, a gente consegue se virar. Vou falar um pouco sobre o UFC Mequetrefe que teve no último sábado. E olha, apesar de ter sido um UFC Mequetrefe, a gente teve algo que não é inédito, já aconteceu isso antes, mas me chamou a atenção e eu quero elogiar o UFC por ter dado 2 prêmios de luta da noite para 2 grandes lutas que a gente teve no card, né? Do Elvis Brener contra o Esteban Hribovits, que o Hribovits ganhou na decisão, e o Matheus Rebek contra o Chris Duncan, onde o Rebek ganhou, aliás, o Duncan ganhou numa decisão também, numa guerra, né? 2 lutas que foram guerras. Eu gosto que quando isso acontece, do UFC premiar os lutadores, porque estimula a ter mais lutas assim. Por outro lado, não teve bônus de performance da noite. E aí eu acho que ali eles pecaram, porque eles poderiam também dar esse prêmio. A gente teve o Tatsuro Taira tirando o Park praticamente para nada, e o Austin Bashi tirando também um estreante lá absolutamente para nada, com pouco tempo para estudá-los, né? A gente pode dizer, mas eles pegaram lutas teoricamente mais fáceis e tal. Mas, cara, eles fizeram o trabalho deles, foram lá, tiraram os caras para nada, e eu acho que eles deveriam ser premiados por isso, até para estimular os outros lutadores também a tentarem encerrar suas lutas como eles fizeram. Então, é meio que uma crítica e um elogio também ao mesmo tempo. Meloto, ótimo espinho, porque deixou a bola pingando para eu comentar a nota deste evento, né, o UFC Mequetrefe, que é nota 2. Veja bem, a nota de corte era 3. A nota de corte que eu havia dado era 3. O evento foi muito bom, muito bom, muito bom mesmo. 2 lutas da noite, como você bem contou, mereciam alguns bônus de performance. Cara, o Tatsuro Taira tirou o Hinson Park pra nada mesmo. Impressionante, cara. Tirou a invencibilidade do cara com requintes de humilhação. Merecia um bônus, é verdade. Foi um evento muito legal. Nota 2 para esse evento. Nota de corte era 3. Entendam, se a nota de corte fosse 10, o evento estaria recebendo uma nota 9. Né? Então partiu de uma nota muito baixa porque o card era muito fraco. E neste rigor seguiremos. E o meu espinho na garganta, ele não tem a ver com o UFC Mequetrefe. Acho que o Meloto resumiu bem já ele aqui.
ele tem a ver com a luta que está sendo casada, aventada, ventilada entre Ilia Topuria e Armand Tsarukyan. Porque quando veio aquela notícia, quando veio ao ar aquela notícia de que o Topuria, num podcast importante, né, internacional, com muita visibilidade, falou que jamais lutaria contra o Armand Tsarukyan, que ele preferia entregar o cinturão, deixar o cinturão de lado, deixar de ser campeão, a ter que defendê-lo com o Tsarukyan. Eu recebi, quando eu ouvi aquilo, eu falei, cara, o Topuria é um gênio. Ele tá conseguindo vender uma luta que não venderia porque o Tsarukyan tem o carisma de uma maçaneta de porta. E dito e feito, aquilo virou uma... O Tsarukyan, que é uma maçaneta de porta, começou a produzir uns conteúdos engraçados correndo atrás de pato no Instagram. As redes do Topuria foram inundadas de haters, de comentários chamando ele de pato, de covarde. Na minha visão, de verdade, o Topuria criou essa narrativa. A luta está sendo aventada, né? Recentemente, teve no podcast do Chael Sonnen, ele deu como certa essa luta, né? A gente sabe que ali não, às vezes ele atira para todos os lados, não dá para confiar muito, mas deu como certo. E na minha opinião, isso começou com um movimento de mestre do Topuria, que ao falar aquilo é óbvio que ia gerar uma maré, um tsunami clamando pela luta depois de uma declaração daquelas. Eu achei genial. Para mim, Topuria mandou muito bem. Ele conseguiu vender uma luta que não se venderia. E estou ansioso por essa luta porque o Tsarukyan tem o ticket, o boleto carimbado para disputar um cinturão. Já tinha que ter feito isso na frente do Charles, agora é a vez dele. Eu tomara que essa luta aconteça, mas o meu ponto, o meu espinho é que todo mundo tá chamando o Topuria, Topuria, o tiro saiu pela culatra, para mim o tiro saiu certinho. Eu acho que isso foi uma estratégia dele, porque era óbvio que ia acontecer isso. Eu achei uma grande sacada dele. That's all, folks. Bora falar de UFC Vega 109. O UFC Vega 109, né, com um quê de mequetrefia ali também, né, Dolides versus Hernandes. A gente já vai destrinchar osso por osso deste card aqui, eu e o Meloto. Mas começamos com a pergunta do Malvado. Meloto, o Malvado tá sorrindo para você. Segura essa bronca. Valendo R$10, Meloto. R$10. Eu estou oferecendo esses R$10 na mesa, tá? Se você acertar, eu faço um pix para você. Eu, Rambazo, faço um pix para você. Qual será a luta principal do Fight Night no Rio de Janeiro que vai acontecer em outubro? Opa, R$10? É comigo então. Vamos que vamos. Surgiram alguns boatos aí do Renato Moicano fazer a luta principal desse UFC Rio contra o Maurício Ruffi. Foi boatos que eu ouvi aí de bastidores, só que o Ruffi foi confirmado contra o Benoit Sanderi no UFC Paris. Então, assim, algo me diz que ainda assim vai ser o Renato Moicano. E aí, cara, olhando o ranking, olhando os nomes que tem à disposição, eu acho que vão usar o Renato como escada mesmo, porque ele já tá com 36 anos, já tá com 2 derrotas aí, perdeu pro Benil Dariush, né? Então eu tô achando que vão colocar ele contra o Joel Álvares, que é ranqueado no peso leve, tá em boa fase, é um nome que talvez ali é bom pro mercado europeu. Se o Topuria fizer um evento na Espanha, lá liderar um evento lá, eu acho que ele vai estar também entre as lutas principais ali, no card principal pelo menos. Então eu tô arriscando isso. Renato Moicano, que nunca fez uma luta principal no Brasil aqui, eu acho que não vão ficar mais tentando usar ele tanto nesses cards nos Estados Unidos aí. Talvez sim, mas assim, a hora de botar ele, de espremer um pouquinho mais do que ele pode entregar pro evento é agora. Então uma luta principal no UFC Rio já tá quase saindo do UFC, perto da aposentadoria, digamos, né? É agora a luta principal
contra um cara que tá em ascensão, que é quem realmente eles querem promover. O Joel Álvares acho que se encaixa nesse perfil. Então sua aposta valendo R$ 10 como luta principal do UFC Fight Night no Rio de Janeiro é Renato Moicano versus Royal Álvares, certo? Eu não ouvi isso em nenhum lugar, eu ouvi talvez no Moicano, mas Joel Álvares, não tenho certeza, mas me veio esse nome. Tá certo, tá certo. Se acertar, eu faço um pique de R$ 10. O que estava nas letras miúdas ali que você não chegou a ler é que se você errar, você faz um pique de R$ 10 para mim, tá bom? E vamos seguir aqui. Aquela letra miúda é essa, hein? Tava em branco. Ô Meloto, deixa eu perguntar aqui no ar para você, sem edição, sem corte. Topa responder a pergunta capiciosa que ficou pro Barbie? Vamos que Abraço. vamos, cara. Tu acha que eu vou recusar? Vamos que vamos. Tô sorrindo de novo para você aí, Melo. Porque é o seguinte, cara. O Jean Silva abriu bem favorito nas casas de apostas contra o Diego Lopes. E eu vou te falar que eu quero a opinião do Barbie sobre isso ainda, hein? Na semana que vem eu vou voltar com essa pergunta para ele em algum momento aqui. Mas, se ele não está entre nós hoje, eu quero ouvir você. Você concorda com esse favoritismo, cara? Eu queria ouvir o Barbie, porque eu sei que você concorda. Eu posso estar errado, mas eu acho que você concorda. O Barbie é que eu não sei qual seria a resposta dele. Mas discorra sobre esse favoritismo do Jean Silva, sobre o Diego Lopes, que a mim causa um pouco de incômodo. Não sei, não. Bom, primeiro, realmente, né? Tá 1,50 a odd do Jean Silva na maioria das casas de apostas nesse momento. Pode mudar conforme chega perto da luta, né? Eu concordo, cara. Eu concordo. Eu também quero ver muito o que o Barbie vai falar. Ele consegue enxergar coisas que a gente não enxerga, né, na parte técnica. Só que eu tô indo pelo momento mesmo. O Jean Silva, até agora, ele não mostrou nenhuma brecha. Nenhuma coisa que um cara pode explorar ali. O wrestling, ele tá conseguindo se virar em todas as áreas. Tá sendo superior a caras que são bons nessas áreas que poderiam explorar, né? O Bryce Mitchell, por exemplo, ali foi tirado pra nada naquela luta que eu achei que ia ser mais dura do que foi. E o Diego Lopes, o que ele pode oferecer nessa luta? É o striking ali, agressivo, ganhar no concurso de macheza, ou então uma finalização ali, pegando um erro técnico do Jean, só que ele não tem dado essas brechas. E em pé eu considero o Jean melhor, eu considero o Jean mais letal ali. 5 rounds, a gente vai ter um teste na questão do gás do Jean, isso pode ser um fator determinante, mas eu tô indo com o Jean nessa, cara. As odds, o que elas são? Elas são a percepção do público, né? E a percepção do público é essa, e eu tô junto. Pra mim o Jean é favorito. Eu acho que tem é óbvio que tem um hype em cima do Jean Silva e é um hype muito justificado pelo que ele vem fazendo. E eu acho que esse hype é a razão dessa odd que, na minha opinião, está desequilibrada e equivocada. Eu vejo essa luta bem mais equilibrada. Fosse o campo minado hoje, o meu campo minado seria no Diego Lopes com essa odd que ele tá pagando. Para mim tá errado isso daí, cara. Pra mim essa luta tá bem mais equilibrada. Posso até aceitar ali nas casas de aposta um favoritismo do Jean Silva, mas ali cabeça a cabeça. Mas quero muito ouvir o Barba, essa pergunta capiciosa era para ele, para ver se ele tende mais pro meu lado ou mais pro teu. E bora seguir com esse UFC 109 Dolitz versus Hernandes. Rampazzo reage. Ó, selecionei um comentário aqui no Rampazzo Reage que eu acho que merece ser lido. É pena que o Barbie não esteja aqui para a gente ilustrar este comentário, mas ele tem que ser lido, né? Um comentário do Psy AB. Abre aspas para o Psy AB. A câmera do Barbie é pior do que a minha 360 pixels do meu notebook de 2008. Ô Barbie, tu mora fora. Pega uma baratinha da Logitech aí. Deve ser nem $30. Cara, a gente vem comentando da Campsite. É o seguinte, obrigado pelo teu comentário. Vamos fazer esse comentário chegar no Barbie.
Terminando aqui a edição, vou mandar esse comentário no nosso grupinho interno aqui, porque realmente já tem tido uma dissonância da imagem do Barbie para nossa. Não sei se é o notebook, se é a câmera, mas acho que isso pode ser o push que faltava para o Barbie conseguir fazer algum upgrade aí, e a gente tentar melhorar a imagem dele, né? E já não é muito bonita com câmera ruim, com câmera boa, com câmera ruim, então é isso. Ô Meloto, essa é a hora pra gente ficar cutucando o Barbie, que ele não tá aqui pra se defender, hein? Ah, sim, com certeza. Se é pra falar mal, que seja pelas costas, né? Pela frente, é falta de educação. Valeu, Psy. Recado dado, será repassado ao Mukirana, que não quer gastar $30 numa Tech Pix do Canadá. Boa dica. O UFC 109, né, com a sua mequetrefia, como eu já disse, né, Dolidze versus Hernandes. Meloto, que horas começa o card preliminar desse UFC Vega 5 km de sábado para a gente se programar? Bom, vamos lá então. O card preliminar está previsto para começar às 17 horas na hora de Brasília. E a primeira luta é entre o Cody Brundage. Ô, Meloto, antes só de você falar a primeira luta, desculpa, deixa eu só dar a nota de corte. Que quando eu estudei o card, eu dei a nota de corte 4. Card fraco também, fraco. Antes da gente entrar no ar aqui, o Melo tava falando que tava achando esse card igual ou pior do que o do último sábado. Fosse você, Meloto, o autor desse quadro aqui de ficar dando nota, você daria nota de corte 2 para esse card? Qual foi a que tu deu pro último evento? Foi 2? Eu dei 3. Deu 3? Eu daria 2. Eu daria 2. Ah, não. Porque eu vou argumentar, tá? É que eu acho as lutas muito desequilibradas. As odds estão muito desequilibradas e isso não me agrada muito. Eu prefiro lutas equilibradas. Bom, vamos seguir aqui. Eu tô dando nota de corte 4. Para mim tá um pouquinho melhor do que o do último sábado. E essa, evidentemente, é a minha opinião, né? Quem dá nota sou eu, a minha opinião é minha, a minha opinião da nota é minha, a minha opinião minha. E vamos ver, se for um evento espetacular, vai receber nota 4, porque está partindo da nota de corte 4. Eu sempre repito, porque às vezes pode ter alguém novo aqui que não entende. Meloto, agora sim, qual a primeira luta do card preliminar? Repete o horário que começa o evento? Começa às 17 horas e a primeira luta é entre o Cody Brundage contra o Eric McConico. Aqui tá o cara que fez parte do card principal do UFC 300. O grandíssimo Cody Brundage. Assim, não é um cara que deveria estar no UFC. Eu, pelo menos, acho que ele não tem nível para isso. Concordo. Todo lutador que ele vence, para mim, ali já é o, sabe, já é o RH sacramentando a demissão. Ele é um cara que tem um wrestling que talvez é de mediano para bom. Ele é perigoso no início, ele traz bastante volume de golpes, só que ele cansa rápido e ele se expõe. E isso aí, assim, não tem como tu ir longe na carreira se tu cansa rápido e tu é muito exposto. E é o caso do Brundage. Já o Mecônico é um cara, eu considero ele melhor tecnicamente em pé, principalmente em pé, ele é mais perigoso, só que ele defensivamente também é vulnerável. Ele tomou um nocaute aí, ó, na estreia dele pro Ruziboev, que foi vergonhoso. Então, é uma luta de baixo nível, e pelo encaixe técnico, eu acho que eu vou palpitar no Brundage por nocaute por causa do queixo ruim do adversário. Mas de resto, luta péssima. E na sequência, Meloto, a gente tem no peso mosca feminino a Gabi Fernandes, brasileira, favorita contra a Júlia Stoliarenko, né? Exato. A Gabriela vem da vitória, uma das vitórias mais impactantes dos últimos tempos dentro do UFC em termos de odds, né? Ela é uma das maiores zebras da história, vencendo a Wen Kong. E essa luta foi ano passado, ou seja, ela já tá um bom tempo sem lutar. É uma boa striker, ela é precisa, é técnica, forte,
E é uma luta dura para Julija Stoliarenko, que tá voltando aí de quase 2 anos sem lutar, 1 ano e meio. E ela é especialista em chaves de braço. Esse é o ponto forte da lutadora da, acho que Lituânia é o país dela. Qualquer coisa eu corrijo se eu estiver errado durante o podcast. E quando ela não finaliza com chave de braço, ela sofre. Em pé ela não tem muita técnica, não é muito forte. Então acho que a Gabriela deve evitar a luta no chão e vai acabar pontuando bastante ali em cima, causando bastante dano, possivelmente vencendo uma decisão. E aí chegamos na terceira luta desse card preliminar, né? O Urus Bedic, que se não fosse lutador seria um médico urologista, contra o Gilbert Urbina, né? Sérvia versus Estados Unidos, peso meio médio. O que esperar dessa luta, Melo? Bom, o Urus Medic é um striker bem agressivo, ele procura encerrar a luta logo no início já. Ele tem bastante nocautes no início das lutas dele. Nunca foi para decisão dos juízes, então é uma promessa aqui de uma luta bem franca. No chão, aí já é o ponto fraco dele, né? O gás dele também acaba sendo uma incógnita, porque as lutas dele não se estendem muito. Então é nisso que ele oferece perigo, né? Na questão do ponto forte dele ali pro Urbina. Já o Urbina é mais grappler, ele busca a luta de solo, e em pé ele não tem uma boa precisão, só que ele tem boa resistência. Então ele pode acabar levando essa luta para adiante, né? A luta transcorre mais tempo, e esse seria o caminho para ele vencer. Se eu acredito que isso vai acontecer, creio que não, porque ele foi nocauteado aí na última luta dele, de forma bem acachapante, assim mesmo, chamou atenção que ele não tem um queixo muito bom, e o Medic vai acabar, eu acho, resolvendo essa luta no primeiro round também. Nocaute no primeiro round. E aí, na sequência, mais uma luta entre as meninas, né, Melo? Peso galo feminino, a panamenha Joseline Edwards contra a incansável Priscila Cachoeira, né? Ainda no UFC, o que espera dessa luta? Bom, as duas vêm da maior vitória, pelo menos a mais bonita vitória de ambas, na carreira de ambas, né? A Joseline Edwards ganhou da Chelsea Chandler por nocaute, coisa que ela não costuma muito fazer, as lutas dela costumam ir mais para decisão dos juízes. E já a Priscila nocauteou a Josiane Nunes, que é uma striker também. A Priscila tá mostrando uma boa evolução, ela tá lutando com a base de karatê, praticamente, não tá se expondo tanto, pelo menos nessa última luta foi assim. Então eu vejo essa luta como um grande teste para a gente ver realmente o quão grande está sendo essa evolução da Priscila. Acredito eu que a Joseline vai vencer por conta do volume de golpes que ela impõe. E também porque ela é boa, é melhor, pelo menos, do que a Priscila no grappling. Mostrou isso um pouco mais na carreira. Então, meu palpite é que a Joseline vai controlar todo esse ímpeto da Pedrita e vencer numa decisão. E na sequência, Melo, peso galo, o Elijah Smith contra o japonês Toshiomi Kazama. O que falar para nossa audiência sobre esses dois lutadores, Melo? Bom, o Elijah Smith, ele é um cara jovem que chegou no UFC há pouco tempo. É um cara que tem potencial para ir longe. Ele tem 22 anos apenas. Mostrou uma boa. Um lutador difícil com poucos pontos fracos, melhor dizendo. Contra o Vince Morales, que foi a estreia dele. É um grappler de natureza. Ele é filho de um cara que já lutou no UFC. Smith também, eu esqueci o nome dele, mas ele participou de um TUF que eu assisti na época. E, enfim, vamos ver até o potencial dele. Eu não sei o teto dele ainda. A gente vai conhecer conforme o tempo for passando. Mas ele é bem favorito, porque o japonês, que é o adversário dele, o Kazama, até agora ele só tem vencido as lutas quando enfrenta um cara muito fraco. Ele não venceu nenhum nome importante. A última luta que ele venceu, ele tinha tomado um knockdown, estava quase sendo nocauteado, finalizou num triângulo por baixo do seu adversário ali, que cansou. E não sei, eu não tenho muitos elogios para fazer pro Kazama. Eu vou com o Smith nessa, acredito que ele vai ganhar numa decisão. E fechando este card preliminar ruim, um card preliminar ruim,
Julius Walker, perdão, muito favorito contra o brasileiro Rafael Cerqueira, Meloto. Pois é, o Rafael tá com 2 derrotas no UFC nas 2 lutas que ele fez. Ele chegou invicto na organização. O cartel dele impressionava, ele tava com vários nocautes ali, nunca. Só uma vez ele tinha ido para decisão dos juízes. Só que o nível no UFC é outra coisa, né? E ele nem mesmo passou pelo Contender Series, ele chegou direto no UFC depois de ter feito carreira no MMA Nacional. E aí logo já se viu que ele não tem muito potencial, assim, não tem muitas qualidades, talvez, ele deixa muita brecha ali na área da trocação, que inclusive é o forte dele. E contra o Julius Walker, esse atleta ele é mais um atleta de volume do que de impacto. Ele vai vencendo as lutas conforme o tempo vai passando, e embora não tenha ido tantas vezes para decisão, foi só uma vez também, ele acaba drenando todo o gás e energia dos adversários por conta desse jogo dele. Creio que ele vai vencer o Rafael, porque entre os dois, o menos pior é o Julius Walker. Então acho que o Julius Walker vence essa. Provavelmente por nocaute. E aí, Melo, a gente chega no card preliminar, daqui a pouco vai ter a DLP com a presença ilustre do João Menegali Barbie, que vai aparecer aqui com um passe de mágica. Barbie vai aparecer aqui num passe de mágica para fazer a DLP. Inaugurando este card preliminar, que começa a que horas? Perdão, card principal, que começa a que horas, Meloto? O card principal começa às 20 horas. Às 8 da noite, Eric Anders e CLD, Christian Leroy Duncan, vão se enfrentar pelo peso médio, Meloto. Pois é, o Anders vem de vitória sobre o Chris Weidman, ou seja, já faz um tempinho aí, né? Se eu não me engano, foi o último homem a enfrentar. Foi o homem que aposentou o Chris Weidman de vez do MMA. É um veterano já, fez várias lutas mais relevantes do que agora, né? Já tá no fim da carreira, tá com 38 anos. E deram ele aí meio que de escada pro Chris Leroy Duncan, que vem de vitória. Não fala assim no meu campo minado. É verdade, é verdade. Tem chance sim do Eric Anders vencer, só que eu analiso pelas intenções, né? Eles não querem que o cara de 38 anos vença um inglês que está em ascensão. Eu duvido. Então, me baseando por isso, eu creio que o Chris Duncan, até por conta das habilidades que ele tem em pé, é um cara habilidoso, claro que tem limitações, principalmente no chão. Ele tem pouco senso de urgência também em pé, às vezes ele demora muito para finalizar, para nocautear, ele hesita, mas eu acho que ele é melhor que o Anders e vai vencer em pé mesmo. Vamos ver se o Anders vai conseguir, o que ele vai conseguir fazer se quedar o Duncan, né? Mas eu acho que ele vence acho que o inglês vence essa. E aí a segunda luta deste card principal, que começa às 8 da noite, repetindo, é Miles Jones contra o brasileiro Jean Matsumoto, né? Luta válida pelo peso galo. Matsumoto brasileiro bem favorito, né, Meloto? Exato, o Matsumoto vem de uma excelente performance, né? Pelo menos em termos de equilibrar, né, a luta ali contra o Rob Font, que é um cara duro, um cara do top 10 ali da categoria dos pesos galos. Para muitos venceu, inclusive. Para mim, eu acho que o Matsumoto deveria ter vencido. E agora tá dando um passo atrás aí, enfrentando o Miles Jones, que é um cara mais voltado ao grappling. Ele não se expõe muito em pé. Talvez isso aí é um ponto forte para ele, porque o Matsumoto é um cara que se expõe bastante, ataca bastante, tem bastante volume, combina bem luta em pé com luta de solo. Estou confiante na vitória do brasileiro. Ele tem mais potencial, um teto muito maior. Creio que um dia vai fazer parte ali do top 5, e aí depois o céu é o limite. Não sei se vai ser campeão, mas para essa luta eu acho que ele tá num nível acima do Miles Jones e vai vencer essa luta. Só tem que cuidar ali para não levar muitos golpes de contra-ataque, porque às vezes ele se expõe um pouco mais do que deve. E a terceira luta desse card principal, Meloto, André Fili contra Christian Rodrigues. Bom, aqui a gente tem um striker, praticamente, o André Fili, né? Enfrentando um grappler, que é o Christian Rodrigues.
Eu acho que o Philly, ele já deu o teto dele, a gente já viu do que ele é capaz, e o Christian Rodrigues, pra mim, está num nível superior ao dele. Eu acho que o jogo do Philly vai depender muito se o Christian Rodrigues aceitar trocar com ele. Só que eu não tenho certeza se isso vai acontecer. Eu creio, na verdade, que o Christian vai explorar o grappling, que é uma deficiência do Philly. É, O Philly, embora. Deixa eu só confirmar aqui a idade do Philly, mas eu creio que ele já não tá mais no auge dele, porque já é um veterano aí, já tá há muito tempo, né? Você 35 anos. Eu acho que já tá na descendente da carreira. O Christian Rodrigues tá um pouco mais. Tá em ascensão ainda, tá com 27 anos, pô, novíssimo ainda. Por conta disso, volume físico ali de jogo de grappling, Christian Rodrigues vence, talvez até numa finalização, um mata-leãozinho ali. E chegamos aqui numa luta entre lutadores ranqueados, desta vez, finalmente. No caso, lutadoras, a Yasmin Lucindo, oitava no ranking, vai enfrentar a veterana, mas incansável, Angela Hill, 12ª no ranking. É Angela Hill levemente zebra nos casos de apostas, mas é sempre lutadora, né, Meloto? Exato. A Angela Hill, pra mim, ela é como se fosse o Neil Magny do MMA feminino. Faça isso. Não faça essa comparação. Sim. Pelo amor de Deus. Não sou eu que digo. Os próprios números dizem isso. Ela tem muito. É uma lutadora de muito volume. Ela é muito melhor que o Neil Magny. Eu entendo a tua indignação com o meu comentário. Eu sei por que tá falando isso. Só que o que eu quero dizer? Ela é uma lutadora de volume que tem muitos. Ela aplica muitos golpes durante as lutas dela se estendem muito, e ela costuma fazer uma coisa que o Inominável faz, né? Que é anular os pontos fortes dos adversários. Às vezes você vai ver lá uma lutadora bem melhor que ela, pelo menos em termos de nocautear ou finalizar, né? De causar impacto, de vencer a luta de forma impactante, e ela vai lá e lança apaga o fogo ali, sabe? Com o extintor ali. Aquele fogo de nocaute, aquele fogo, ela vai lá e cancela. Ela é esse tipo de lutadora, assim como o Inominável lá. Então, a Yasmin Lucindo, ela tem poder de nocaute. No grappling, ela é mais de controlar do que de buscar uma finalização. Pelo menos ela tem esbarrado nas defesas das oponentes. E a Angela Hill, apesar da idade dela, 39 anos, ela ainda tem vencido as lutas. Venceu a Kathleen Souza agora na última luta. Antes, aí, há pouco tempo atrás, finalizou a Luana Pinheiro, ganhou da Denise Gomes. Foi perder aqui para Tabata Hit, né, na penúltima luta, mas ela tá sempre entregando lutas duras, mesmo com a idade chegando. A Yasmin Lucindo, 23 anos, ainda não chegou no auge dela, e eu não sei, cara, se ela já tá, assim, muito superior à Angela Hill. Eu creio que não. Então eu vou contrariar as odds, eu sei que a Yasmin é a favorita, eu vou de Angela por decisão dividida ainda, e às vezes costuma acontecer, acho que ela é campeã em fazer isso, né, Angela Hill. Algum juiz ali vai dar vitória pra Yasmin, mas 2 vão dar pra Angela Hill. Eu acho que vai ser uma luta muito equilibrada, a ponto de ter margem pra vitória de ambas. Eu acho uma luta que pode ir para qualquer uma mesmo, mas o meu palpite ficaria com Yasmin Lucindo para efeito de campo minado aí, o Barbie vai dar o voto de Minerva depois. E seguindo, Meluto, qual a próxima luta? Depois a gente tem o Steve Erceg contra o Odd Osbourne. Também, No evento. também conhecida como Common Event, né? É a penúltima luta do evento, certo? Exato. O Erceg vindo de 3 derrotas consecutivas, fazendo o Common Event. E o Odd Osbourne vindo de vitória contra o Luiz Guruli, mas antes também vinha de 3 derrotas seguidas. Esse o produto que nós vamos ter aí no sábado à noite, né? Mas, tirando a fase deles, tirando a relevância que a luta tem, ainda assim é uma luta interessante ali pra gente ver se o Erceg ainda tem lenha para queimar. Relativamente é um cara jovem ainda ali, com seus 30 anos. Pode chegar ainda numa disputa de cinturão de novo, né? Dependendo dos alinhamentos das estrelas. E o Osbourne tá sempre. Quando pensa que ele vai engrenar alguma coisa, ele perde bastante, né? Ganhou do Charles Johnson, ganhou do CJ Vergara, mas ele sempre para em alguém ali que não. Algum porteiro ali da categoria do top 15 dos moscas e não entra, não avança muito ao ranking.
Em termos de favoritismo, o Erceg muito favorito. Mas eu acho que é por conta do teto que o Erceg teve, que foi maior. Chegou uma disputa de cinturão. Eu não vejo esse favoritismo tão grande assim. O Osborne é um cara que é muito vulnerável no chão, mas o Erceg eu vejo ele mais como striker do que grappler. Então, se essa luta se mantém em pé, pode ter um equilíbrio maior do que as casas de aposta estão dizendo. Então vai depender muito do QI de luta do Erceg. Meu palpite vai no Erceg porque eu acho que ele não vai ser tão burro assim de ficar trocando sem buscar um grappling contra o Ozzy Osbourne. Aí ele acaba ganhando na decisão. Mas não é uma luta tão fácil como as odds estão apontando. Concordo plenamente com essa análise, acho o Erceg favorito e cocei os dedos aqui para não ir no Ozzy Osbourne de campo minado, hein? E chegamos agora na luta principal, hora de fazermos uma mágica aqui nessa edição de Três Tapinhas, porque vamos conclamar a presença de Vossa Senhoria, ó Capitão Carisma, João Menegali Barbie. Por favor, Barbie, comente primeiro quais suas expectativas com o desempenho de Roman Dolidze nessa luta contra o Anthony Hernandes. Lutador mais burocrático, o que esperar, qual que é o teto desse cara, quais são as armas que o Dolidze vai trazer para tentar sair com a vitória. Bom, para começar a análise da luta principal, vamos comentar aqui a respeito do Roman Dolidze, que não é um lutador que eu particularmente sou fã, mas eu tenho que admitir que ele só melhorou durante a carreira dele. Teve vários momentos que eu pensei, chegou no teto, chegou no patamar máximo, e ele conseguiu dar mais um passo, conseguiu se provar melhor do que a expectativa. Ele desceu de categoria, perdeu a primeira luta, achei que ele não ia chegar em lugar nenhum, entrou no top 10, inclusive tem vitória em cima do top 10. Quando ele perdeu do Imavov, eu pensei, esse foi o ápice, nunca mais chega perto dessa posição de novo, e tá lá de novo, sabe, com 3 vitórias e três vitórias, assim, que eu desacreditei nele. Eu apostei contra ele na luta contra o Anthony Smith. Eu não lembro se eu apostei contra ele na luta contra o Kevin Holland, mas eu achava uma luta, assim, chata de se apostar. E eu apostei contra ele na luta contra o Vettori, e ele venceu todas elas de forma muito dominante e utilizando jogos muito diferentes, né? Porque o Dolidze, apesar dele não ter nenhuma finalização na carreira dele dentro do UFC, ele é primariamente um grappler. Ele não opera muito assim porque a habilidade dele com quedas não é das melhores, mas o que acontece muito é que ele usa outras áreas, como o clinch para acertar joelhadas, ou quando o adversário leva a luta para o chão e ele consegue raspagens para causar dano suficiente, definir a luta ou pelo menos causar um dano irreparável. O que já aconteceu em algumas lutas foi que ele conseguiu lesionar o oponente quando a luta estava no chão. Ele lesionou o Kevin Holland, ele lesionou também o Phil Hawes, com uma chave de perna, o cara não bateu, mas levantou sem perna e foi nocauteado, porque não conseguia se movimentar mais, né? E tipo assim, eu acho que é interessante porque pra mim a maior parte das lutas do Dolidze elas elas acontecem na área que ele é menos interessante. Porque ele não é um trocador exatamente ruim, ele tem um bom jab, ele tem bons chutes baixos, ele é um cara atlético, tem umas joelhadas bacanas, principalmente joelhadas de encontro, ele utiliza bem, apesar de, tipo assim, de forma bem esparsa, mas eu acho que é um jogo básico, eu acho que é um jogo desinteressante, sabe? Eu vejo ele trocando, já dá aquela coisa assim, esse cara não vai chegar num nível super alto, trocando. Ele não vai. Ele precisa jogar onde ele é extremamente forte, porque senão ele vai chegar no top 5 e vai ser barrado por qualquer trocador mais poderoso que ele pegar. Mas ele não tem um wrestling ofensivo muito bom, mesmo que ele seja muito forte no clinch. Ele não tem uma capacidade muito boa de colocar a luta no solo. Agora, o que é interessante é que ele por baixo já se mostrou ter uma guarda muito bacana, sabe? Ele tem um ground and pound inverso, né? Boas cotoveladas por baixo da guarda. Ele gosta também muito, ele é muito bom eu nem sei qual que é o termo correto para se fazer isso, mas são, tipo assim, rolamentos de perna. Ou seja, quando são ataques nas pernas do adversário e quando no jiu-jitsu um ataca as pernas, ele também está se dando espaço para ser atacado nas pernas também. Aí acontece, entra naquelas posições de 50-50, de berimbolo, e o Dolidze é muito bom nisso. Uma coisa que ele faz muito bem é atacar o braço para fazer o adversário criar espaço e ele poder atacar a perna, e a partir daí ele consegue posições muito boas. Foi assim que ele ganhou do Phil Ross, foi assim que ele causou a lesão, foi assim também que ele ganhou do Jack Hermanson. Ele deu algumas cotoveladas,
tentou atacar o braço, o Jack Hermanson defendeu, ele foi imediatamente para a perna, conseguiu travar a perna, reverter a posição e bateu até a interrupção. Ele é muito qualidade no solo. O problema só desses ataques nas pernas é que eles já custaram luta para ele também. Contra o Trevin Giles, ele ficou tanto tempo atacando as pernas que ele acabou se esquecendo de defender o ground and pound, sabe? Tava lá preso, ó, vou puxar a perna do cara, do nada tá tomando uma retada ali no pé da orelha, nem tá, oh, meu Deus, eu esqueci que essa era uma possibilidade. Então o meu negócio é que eu acho o Dolidze, eu acho que ele é muito bom, eu acho que ele tem uma capacidade atlética bem bacana, eu acho que ele tá melhorando bastante, a maior prova disso é que eu sempre achei o gás dele muito duvidoso, mas ele fez 5 rounds com o Vettori jogando num ritmo bem alto. Pode ser essa coisa, tipo, ele tava dominando a luta, por isso que ele não cansou, mas só o fato dele ter jogado um ritmo alto durante 5 rounds e vencido na trocação um cara que já tinha vencido ele nessa mesma área, eu acho que são coisas que deveriam ser ressaltadas por serem muito surpreendentes, sabe? Surpreendentes de uma forma muito boa. O cara tá melhorando numa idade que a maioria dos lutadores já tá entrando em declínio. Pode ser que ele não seja nunca campeão, mas ele é parada dura. Como eu falei, o meu único problema do Dolidze é que eu não acho o jogo dele muito coeso. Ele é bom em todas as áreas, ele tem mão pesada, ele tem um grande potencial de finalização, ele consegue sair bem estando por baixo, ele trabalha muito bem estando por cima, tem um ground and pound muito violento, tem boas finalizações, embora elas ainda não tenham aparecido. O meu problema é que ele meio que joga onde o oponente quer jogar. Ele não tem uma habilidade muito boa de fazer a luta transcorrer onde ele quer. E esse é o Roman Dolidze. Ok, Barbie, muito bem, sempre muito bem analisado, as always. E agora o outro lado, né? Anthony Hernandes, o incansável, né? Um lutador carrapato, um lutador chato, porém eficiente, vem vencendo, vem galgando espaço na categoria. Quais as armas do Anthony Hernandes? Para além do cardio, para além do grappling, ele se resume a isso. Explica pra gente, discorra um pouco sobre esse lutador para nossa audiência, Barbie. Bom, falando agora do Anthony Hernandes, uma coisa que eu acho interessante, só pra comentar a discrepância entre os dois lutadores, é que se eu tava reclamando muito do Dolidze não ter um jogo coeso, o Anthony Hernandes só está na posição que ele tá porque o jogo dele é absolutamente coeso. Porque ele não é um cara extremamente atlético, ele não é um cara absurdamente técnico, mas tudo que ele faz serve um propósito, e ele nunca sai desse plano dele, sabe? E o plano dele qual que é? Por isso, e eu vou contar o plano dele pra vocês e também dizer que é por esse motivo que ele é um dos lutadores que eu mais gosto de assistir, porque como eu falei algumas semanas atrás no podcast, eu gosto de lutadores de cardio, lutadores que abusam disso, que partem pra cima na pressão. Eles não são lutadores com grande capacidade atlética, mas eles vão trabalhar com volume, com intensidade, vão puxar seu pescoço, vão te colocar pra baixo, vão fazer você se exaurir. Eles vão cansar também? Vão, mas você vai cansar mais. E o Anthony Hernandes, cara, ele é isso. Ele funciona dessa forma. Todas as lutas dele nessa sequência de 7 lutas que ele tá sem perder foram dessa mesma forma. Queda atrás de queda, quando o adversário consegue se levantar, ele queda novamente. Tipo assim, a capacidade dele de deixar essa brecha pro adversário se levantar um pouco para ser imediatamente jogar no chão é uma coisa assim, não tem igual nessa categoria. Uma coisa que você tem que pegar os Dagestanis de categoria mais leves, caras como o Khabib, mesmo que o Khabib fizesse isso de uma forma muito de um nível maior, essencialmente o jogo é o mesmo, e te contar que eu acho que o Hernandes faz de uma forma muito técnica, porque ele tá o tempo todo atacando as bases do adversário. O adversário tá tentando se levantar, ele vai direto no braço que tá ali do outro lado para tirar a base do cara. Vai no joelho também para tirar a base, não deixar o cara construir isso, ou fazer com que ele tenha que gastar muita energia para fazer esse tipo de coisa e não conseguir mais oferecer muita resistência para ser quedado novamente. E sem constar que ser quedado 40 vezes no round é uma coisa que tira a sua moral completamente. Depois de você ter dado 40 vezes, você não quer nem mais lutar, né? E aí você vê as últimas lutas dele. Contra o Brendan Allen, foram 4 quedas. Contra o Michel Pereira, foram 10 quedas. Contra o Kopilov, foram 3, mas a luta terminou no segundo round, né? Contra o Shabazz, a luta terminou no terceiro round e foram 6 quedas. Sabe, ele usa isso como arma, essa intensidade dele. Na trocação,
Não acho que ele seja, assim, grande coisa, definitivamente é um cara que deixa algumas aberturas defensivamente, ele tem um boxe bacana, tem algumas boas combinações, mas não é o jogo dele. Ele vai utilizar esse jogo para fazer o adversário recuar e principalmente para sobreviver, porque uma coisa que pega muito o Hernandes é que ele não é um cara atlético. Como não atlético, ele é um cara que tem muita tendência a tomar um atraso em momentos iniciais. Também, assim, é como a forma que o jogo dele é construído deixa isso muito claro, né? É um cara que se prepara para lutar 5 rounds e ir para o quinto round dele ser o mais forte. Então ele não pode dar tudo de si no primeiro, mas isso já levou ele a perder algumas lutas de forma, tipo, fulminante, sabe? Principalmente a última derrota dele dentro do UFC foi pro Kevin Holland. A luta terminou em 39 segundos, porque ele simplesmente foi atropelado pela diferença atlética que existia entre os dois. Tomou uma joelhada que não conseguia se recuperar mais. E contra o Michel Pereira, era meio que essa análise e foi meio que assim que a luta transcorreu. O Michel Pereira deu uma surra nele nos primeiros momentos, passaram os primeiros momentos, ele tomou um cacete, sabe? Foram 3 rounds de 10-8 se bobear antes do nocaute técnico acontecer no quinto round. Então, esse tipo de coisa pode pegar ele, ainda mais que a gente tá falando aqui do nível mais alto. Na última luta dele contra o Brendan Allen, foi uma das coisas que apareceu, o Brendan Allen chutou a cabeça dele com, tipo, 30 segundos de luta. E eu sempre falo aqui que se você tá tomando um chute na cabeça com 30 segundos de luta, bicho, tem algo errado. Porque ali não deu nem tempo do seu oponente te enganar. Então é uma questão que tem uma diferença muito grande de velocidade e capacidade de reação entre o Hernandes e o Allen. Eu nem acho que o Allen seja um dos melhores atletas da categoria, sabe? Então eu acho que quando ele for pegar esses caras que são muito rápidos, muito fortes, ele vai ter uma dificuldade bem grande nessa parte atlética. Mas o jogo que ele se propõe, o jogo que ele oferece, vai ser efetivo para qualquer um, desde que ele consiga colocar isso, desde que ele consiga colocar esse plano em ação, que não é potencialmente não é sempre que vai acontecer, mas quando ele consegue colocar, como eu falei, a capacidade dele de voltar uma luta pro chão, o domínio dele por cima, o ground and pound, as finalizações, ele é um cara que tem uma guilhotina muito boa, um Darcy muito bom também, finalizou inclusive o Rodolfo Vieira, que ganhou uma luta na semana passada com uma dessas, muito bom no quesito, muito bom grappler no geral, às vezes ele cede algumas posições, tentando procurar posições melhores, mas para ele acaba compensando, porque ele é muito bom em criar esses momentos de desgastar o adversário. Como eu falei, os terceiros rounds dele são os melhores, uma luta de 5 rounds eu acho que favorece ele bastante, tipo, não dizendo que favorece ele bastante contra um oponente particular, mas é melhor pro Hernandes lutar mais rounds. Se existissem 10 rounds, eu tenho certeza que ele só gostaria de fazer lutas de 10 rounds. E é por isso que eu gosto dele. Esse é o Anthony Hernandes. Barbie, e agora quero saber, né? Queremos saber o teu palpite. Anthony Hernandes, relativamente bem favorito nas casas de aposta, né? Então temos uma zebra aí rondando a, a órbita de Roman Dolidze. Você confia nessa zebra? Você vai de Hernandes? Como que você imagina essa luta se encaminhando? Quem vai vencer e como? A respeito de como a luta vai se desenvolver, eu dei aqui os defeitos, as qualidades de cada um e por que que o jogo deles parece pra mim bem oposto, porque, na minha opinião, o que define muito essa luta é a capacidade do Dolidze de se virar sendo quedado pelo Hernandes, porque o Hernandes já passou problema tendo que quedar uns caras que eram bons de grappling, mas ele eventualmente conseguiu sobrepujar esses caras também, sabe? O Brendan Allen ofereceu muita resistência, conseguiu pegar as costas quase em alguns momentos, sabe? Levou uma certa vantagem no grappling, mas ele sempre puxava pra guilhotina, sempre acabava cedendo uma posição. E o Anthony Hernandes era muito esperto com essas coisas. Mas o Dolidze, eu acho que ele tem um jogo por baixo extremamente efetivo e é muito efetivo também em precaver dano, sabe? É muito efetivo em precaver o que o adversário trabalhe, porque mesmo que ele não esteja conseguindo as finalizações, as chaves de braço, ele está impedindo que o oponente que está por cima consiga também passar a guarda dele, consiga danificar. Existe aquela coisa que quando você tá por baixo, você tem que fazer uma de 3 coisas. Ou você levanta, ou você raspa, ou você finaliza. E essas 3 coisas você pode utilizar uma para preparar a outra. E o Dolidze faz isso extremamente bem. Ele também bate por baixo, que em geral não é uma opção tão bacana, porque te desgasta e não causa muito dano, além de abrir mais brechas para o adversário que tá por cima te bater com a ajuda da gravidade. Mas o Dolidze faz isso muito bem, causa dano,
distrai o adversário para atacar com finalizações, conseguir uma raspagem. Então, assim, eu acho que o diferencial nessa luta é se o Dolidze vai ser capaz de colocar isso em jogo. Porque ser quedado, eu acho quase inevitável, sabe? Eu acho que, a não ser que ele consiga uma definição muito rápida, essa luta vai eventualmente pro chão e ele vai ter que lidar com o jogo do Hernandes por cima. É claro que essa luta que quanto mais ela progride, pior pro Dolidze. Eu sei que o Dolidze trabalhou muito bem na última, 5 rounds, alto volume, alto nível, alto ritmo, mas para um grappler, para um jogo de grappling, sendo quedado, tendo que levantar, isso cansa qualquer um, especialmente quando não é você que tá querendo que as coisas aconteçam, sabe? E eu não confio muito na defesa de quedas do Dolidze, ele já foi quedado por muita gente dentro do UFC. Eu acredito que o Hernandes não vai ter grandes problemas quedando ele também. Acredito que na trocação o Dolidze é grosso, mas ele tem a mão pesada. Ele pode acertar uma mãozada, pode definir, e ele definitivamente tem um volume para pelo menos equilibrar as ações aqui com o Hernandes. Eu acho que ele teria até uma certa vantagem por conta do poder de fogo, sabe? Embora que eu não acho que a luta deva transcorrer muito nessa área. Eu acho que se acontecer uma definição nesses primeiros momentos, provavelmente vai ser o Dolidze acertando uma bomba na cara do Hernandes e conseguindo um nocaute ali. Mas a minha previsão para essa luta é que mesmo que isso aconteça, eles vão cair no grappling em algum momento. E eu acredito que o Hernandes vai passar alguns problemas, ele vai passar alguns riscos, mas ele eventualmente vai sobrepujar, muito porque eu acho que deveria ser parte da estratégia você dar espaço pro Dolidze levantar, porque é mais interessante cansar ele voltando a luta pro solo sem parar, voltando e voltando e voltando. É mais interessante que isso aconteça do que você ficar brincando de ver se ele pega o seu braço ou a sua perna, porque se ele consegue uma raspagem ali, aí a coisa complica, sabe? Mas isso é uma coisa que o Hernandes faz bem, e isso é uma coisa que é a parte dos planos de jogo que ele já fez durante a carreira. Então, o meu palpite aqui tá sendo, inclusive, que o Hernandes consiga uma finalização, eventualmente, porque eu acho que ele vai exaurir o Dolidze da mesma forma que ele fez todo mundo, e como o Dolidze gosta muito de utilizar esses ataques nos braços e pernas, ele vai dar mais espaço para a guarda dele ser passada quando ele estiver mais cansado, quando a fatiga realmente começar a pegar. Eu acho que essa luta vai ser muito competitiva a princípio, e eu acho que a gente vai ficar até com a impressão que o Hernandes não tem muita coisa a entregar em termos técnicos para o Dolidze, que o Dolidze vai sobrepujar ele na trocação por bater mais pesado, e no chão ele vai mostrar mais recurso mesmo por baixo, uma capacidade de buscar as finalizações e raspar. Mas eu acho que progressivamente o Hernandes vai tomar conta dessa luta, e eu acho que ele tem um nível de solo e de trocação mais que suficiente para sobreviver e eventualmente vencer o adversário. Meu palpite está sendo Anthony Hernandes por finalização. Muito obrigado, senhor Capitão Carisma. Tá aí seu palpite. Trouxemos o capitão para não deixar você na mão na DLP, na análise da luta principal. E vamos retomar aqui a nossa edição de podcast, só eu e o Meloto, falando sobre o campo minado. Campo minado. Como sempre, recapitulando a edição passada. Desta vez, os três erraram. Por quê? Porque o Meloto foi de Trezangor vencendo o Rodolfo Vieira. Que lutador ruim, hein? Pelo amor de Deus. Qual dos dois? O Gore, cara, pô, não que eu torci por ele, mas eu esperava mais. Eu fui malvado agora, hein? Verdade, hein? O Rodolfo levou uma de graça. Eu fui malvado agora, hein? Ainda bem que a nossa audiência é baixa. O Barbie foi de Nathan Fletcher vencendo o Rinya Nakamura, pagando R$4. Não sei o que ele viu nesse cara, não sei o que ele viu. E eu, cara, eu deveria perder pontos. Eu fui de Hinsun Park vencendo Tatsuro Taira, mas foi uma luta tão desigual, mas foi tão desigual em todos os momentos da luta, em todos os níveis da luta. Teve knockdown, teve passada de rodo no chão, teve finalização, mas foi uma luta tão desigual. Eu saí no lucro zerando. Pra mim, né? O Parque pagando 3,50, tinha que pagar 35. A gente fica na dúvida, Rampa, se assim, o Parque ele não venceu tantos nomes importantes, né? Mas essa vitória do Taira, ela diz mais sobre o Taira ou sobre o Parque?
É uma boa pergunta. né? É uma boa pergunta. Cara, realmente, assim, é como eu falei, assim, perdeu a invencibilidade com requintes de humilhação. E não viu a cor da bola. Impressionante. É, e o Taira fez o que tem que fazer, né? Foi lá e ganhou de goleada. É isso aí. Agora, quais os palpites do campo minado para este UFC Vega 109 do Leeds versus Hernandes? Começando comigo desta vez. Olha só, hein? Tô guloso. Estou guloso. Guloso e maluco, né? Mas vamos pra cima. Eric Anders vencendo o Christian Leroy Duncan, o CLD, pagando 5 macaco. Pagando 5 macaco, o Eric Anders vencendo o CLD. Essa é a minha aposta. Qual a tua, Miloto? Merece mesmo ganhar 5 com essa vitória, hein? O meu vai na Angela Hill vencendo a Yasmin Lucindo, tá pagando 2,50, é a luta que eu já apostaria sem a odd mesmo. Então vamos lá, de Angela Hill. No meu caso, não façam isso em casa. No do Meloto já é uma aposta, realmente não tá muito dura, a odd tá muito boa aí para Angela Hill. E o Barbie mandou aqui, antecipadamente, ele foi de Priscila Cachoeira, também gulosinho, vencendo a Joseline Edwards, pagando 13,10. Então tá aí os palpites do campo minado, todo mundo gulosinho, todo mundo indo em zebra. Vamos ver o que acontece na semana que vem. E bora empacotar esta edição de Três Tapinhas, né? Uma edição mais triste, porque não tivemos a presença de João Barbie. Mas Meloto está aqui abrilhantando junto comigo. E Meloto, quero saber qual é o seu tapinha de despedida. É na cara? É no ombro? Tá no ódio? Tá no amor? Há controvérsia se foi uma edição triste. Mas, vamos lá. O meu tapa vai na cara do UFC por conta da demissão do Martin Buday. Para quem não sabe, ele não teve o contrato renovado aí, praticamente uma demissão, né? Porque ele vinha de vitórias importantes, ganhou do Marcos Buchecha recentemente aí. Ele só perdeu uma luta no UFC, eu acho que ele venceu 6 ou 7. Então, assim, o que mostra mais uma vez, o que não é surpresa para ninguém, que o UFC ele não é uma empresa que busca só ter os melhores lutadores do mundo. Embora o Martin Buday tá longe disso. Mas esse conceito de você demitir um cara que está vindo de vitórias, vencendo, perdeu uma vez só, em 6 lutas, 7 lutas, mostra que você não é a prioridade. A prioridade é o quê? É o show, é o entretenimento, é o mercado que você vai explorar lá onde está a grana, o lucro, né? E eu entendo que isso tem que acontecer também, mas de forma mais moderada. Aqui eu acho que eles extrapolaram um pouco. O Martin Buday provavelmente nunca vai vestir um cinturão em nenhum evento, talvez fora, deve ser sim, mas nunca vai vestir um cinturão do UFC. Mas eu não gostei disso, cara. Quando eu olhei, isso me chocou um pouco. Assim, cara, não era pra fazer isso. Se fosse um cara que vinha de derrotas ali, 2 derrotas, beleza. Mas vindo de várias vitórias, achei exagerado. O entretenimento tem que estar, acho que lado a lado, não acima do esporte, sabe? Então, é isso. Esse é meu tapa na cara do UFC. Tá explicado, Meloto. Muito bem justificado, inclusive. Bom, o meu tapa de despedida, eu não sabia exatamente se eu. Na última edição eu já não dei tapinha nenhum, né? Falei, pô, de novo, eu tô aqui em dúvida, não vou de novo encerrar uma edição sem dar nenhum tapinha. Na dúvida, tapa na cara do Neil Magny, né? Na dúvida, não sei se ele lutou recentemente, tá aí dando sopa, tapa na cara desse cara, merece sempre o tapa na cara. Vou explicar meu tapa na cara do Neil Magny, que é um lutador sonolento, que promete, historicamente a carreira dele promete, não entrega, lutas enfadonhas, vinha de 3 derrotas nas últimas 4 lutas, e é aquele cara, assim, é aquela cobra que não morre. Você bate na cabeça e a cobra não morre. É um zumbi? Cara, quando era assim, tipo assim, pra ele ter, tipo, cara, uma 3ª derrota seguida, 4 derrotas nas últimas 5 lutas, o cara vai e nocauteia
odeia o Eliseu Capoeira. Assim, mano, pelo amor de Deus, cara. Aí vai ganhar sobrevida, daqui a pouco vai estar em um UFC 400 como lutador com mais lutas na história do UFC. É um pesadelo na minha vida esse cara, meu. Não é pra perder, vai e ganha. Tapa na cara desse vagabundo. Eu não gosto dele dentro do octógono. Eu não gosto dele fora do octógono, com declarações que eu já ouvi. É de fato um lutador que eu desprezo. Então, mais um tapa na cara dele, mesmo vencendo, apanha. É isso. Melotíssimo, muito obrigado pela companhia. Você não me deixou sozinho aqui hoje. O Barbie fez uma breve aparição, porém contundente e importante na ADLP. E estamos embalando mais uma edição de Três Tapinhas. Algo a declarar, Melo? Só agradecer aí quem assistiu a gente, né? Porque a gente também se sentiu sozinho aqui, né? Eu e você, hoje eu me senti sozinho também. Até quinta que vem, Cavaleiros Brutamontes, Donzelas e Desdonzeladas. Nós amamos você. Três Tapinhas.